Next question. Next. Next Só temos question. 10 minutos, hein? Nós vamos responder aqui agora uma pergunta que enviaram. Cantores cristãos podem gravar com cantores seculares? Você Aqui que é da área. eu quero abranger para... porque eu acho assim, que falar só dos cantores é muito pouco. Uhum. Fica muito Vamos nichado, falar né? aqui. Pode um cristão fazer parceria com uma pessoa secular? Não, aí também é amplo. Pode, né? Pode ter uma sociedade, Pode. Mas a gente tem que Será? restringir também, porque aí ficou grande, né? Essa é a Eu vou pergunta. no Aí ficou banheiro. grande também. Aí ficou grande também demais. Vamos restringir um pouco mais. Vamos aqui, ó. Não, eu acho que a gente pode responder ela, começar ela da ampla e a Justifique gente a sua for resposta. afunilando. Porque é o seguinte, pode um cara... a Bíblia vai... A gente tem que ser muito inteligente, muito coerente com o que a Bíblia está dizendo. Isso. A Bíblia vai dizer que não há comunhão Entre a luz e as entre trevas. luz Luz e e trevas. Como andarão dois juntos se não há houver entre acordo? eles acordo? Justamente. Como é que nós vamos estar interagindo luz e trevas e convivendo como se nada ali tivesse acontecendo? Sendo que os dois desejam ir para opostos. Lugares Caminhos opostos. Opostos. Vou Igual, por dizer exemplo, você ainda deu um mais. exemplo de sociedade, So- um cristão e um não isso. cristão. Eu tenho uma empresa. Então eu vi pro cara e falei assim, então assim, a gente vai dizimar, né? O quê? A gente vai o quê? Dizimar, tu é doido, tu é maluco? Tu tá ficando doido? Exato. Então, não, entendeu? nem vou aí. Não, tô Vamos, dando um nós vamos exemplo. sonegar, né? Porque nós não vamos dar conta. Não, É. porque quem Nós vamos paga fazer imposto isso não aqui. sobrevive. Nós vamos fazer isso aqui por fora. É por isso que a Bíblia fala sobre o jugo desigual no casamento, né? Vamos começar daí, né? É. O casamento. Não é que o Senhor, ele está dizendo o seguinte, ensinando o cristão a ser preconceituoso. Não. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo no casamento, ele está dando uma orientação muito simples, e que a gente vê, infelizmente, de casais, né, na igreja, né, que vivem um jugo desigual, o casamento acaba sendo sofrido, né? Mano, É sofrido. Aqui o pensamento do Senhor era só guardar o povo. Guardar o povo. Nós não queremos que vocês casem com pessoas estrangeiras. Por quê? Porque vai misturar a fé. Eles vão trazer outros tipos de crença e vocês vão começar a adorar outras coisas e vão dividir. E eu quero aconteceu dizer, diversas eu vezes. sou seu Deus e vocês Vocês são são meu diversas povo. Ele é vezes. ciumento. Ele é ciumento, mas ele aceitava outros povos no meio deles, desde que eles fossem convertidos. Exatamente. Então isso não quer dizer que Deus faz acepção. Ah, então eu quero só ele para ser meu. Não. Ele quer que o seu povo seja exclusivo dele, mas ele permite que outros entrem. Não, e Deus Ele não amou quer o que os mundo. deles saiam para se misturar Isso. com os de fora, no Perfeito. sentido de receberem deles Isso. a contaminação do que não é de Deus. Agora, claro, a gente vive no mundo. Por isso que Jesus disse, Não não peço peço que os que os tire tire, do mundo, mas que os livre do mal. A gente vive, a gente convive, obviamente. Mas o cristão, o mais importante, acho, dessa pergunta, é porque o ser evangélico hoje mudou demais. Mudou. Significa pouco hoje. E mudou no sentido ruim. Uhum. Tem coisas que às vezes mudam no sentido bom, mas tem coisas que infelizmente mudam no sentido ruim. Perdeu-se muito a noção de santidade, de mudança de vida. De exclusividade, de O santidade. meio evangelho começou a ser pregado. Quer ver um exemplo? Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, mas Graça. Ele quer te mudar. Aí Ele vem dizendo, ó, Deus te ama do jeito que você está. Você não precisa mudar. Mas calma aí, ele te ama, Ele te amou do jeito que você está no pecado, e por isso Ele mandou o Filho dele para morrer, para você mudar, não é para você continuar assim. Não, é o vai, O não peques vinde mais, né? até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas o vinde após mim é toma carregando tua sua cruz, cruz. ninguém Toma essa sua parte cruz e aí. siga. O vinde até mim é do qualquer jeito. O vinde após mim não é não. Aí nesse problema da relativização do evangelho, o meio evangelho, que a gente até questão no discipulado quarta-feira, né, pastor? Que é anátema, é maldição. Esse meio evangelho é maldição. Começa a gerar essas coisas, não tem nada a ver, isso é normal, né? Qual o problema? Não, o evangelho está indo, a mensagem está indo. Não. O evangelho está indo, mas tem que estar indo full, inteiro, Completo. completo. Se ele está indo full, completo, bênção. Bênção. Se não está indo full, está adaptando, está Ai fazendo. daquele. Aí tá mistura. Misturou. Exatamente. Então, pastor, o que o senhor acha sobre esses feats? Eu acho errado, irmão. Isso Eu o quê? acho errado, eu acho desnecessários. Feats. Fit. Featuring. Para né? você que não manja de... Feat Não, entendi. Eu é a entendi palavra- freaks. Eu falei, peraí. É a palavra. Peraí. Tá falando mal já do adolescente. Feats é a palavra encurtada de featuring, né? Que é aqui Fazer junto. A aparecendo. gente faz, é. como é que a gente fala em português? Parcerias, não, mas tem um nomezinho? Esqueci o nome. Dupla.
Não é dupla, é tipo parcerias, como é que faz? Participações especiais. Não sei Collab não, é... Collab já ficou em inglês de novo. É quando um cantor chama um outro cantor para Pra participar. participar exato. junto e fazem ali uma parceria. Exato. E aí qual é o problema, irmão? Ai, pastor, mas a gente tem que ser influência. Eu concordo, eu acho que nós evangelho temos tem que que chegar em invadir, todo nós canto temos que mesmo. influenciar, nós temos um mandato cultural, nós temos a responsabilidade de ir a todos os lugares, de pregar a todas as pessoas, nós temos e nós podemos fazer muita coisa. O problema é quando a gente quer fazer isso de forma desidratada. Chega lá e você é a pessoa que está contaminada e não aquele que está contaminando. Não é que o evangelho é uma doença, mas você é a pessoa que está sendo influenciada e não a pessoa que está influenciando. E a linha é muito tênue nesse E aí eu te digo uma coisa, existem pessoas que eu posso citar um nome que glorificam o Senhor. Aline Barros. Isso. Todas as vezes que ela comparece na televisão é uma bênção. Já foi em show da Xuxa, já foi Teve uma vez que, não sei se foi a Aline Barros, não sei se foi a E quando ela foi, deu polêmica as primeiras a vezes. Eliana falou assim, você fala palavrão? Eu não sei se foi a Mara Maravilha, não sei quem foi. Ela falou assim, você fala palavrão? Aí ela, não. Ela, para, nem quando você chuta assim a quina do dedinho, você não chuta? Não fala palavrão. Ah, que isso? Ela, por quê? Palavrão tinha que estar no meu vocabulário? Cara, ela deu uma lavada assim, tão com ética, com classe. Não, isso não está no meu vocabulário. Meu vocabulário, a Bíblia diz que não pode ter aqui palavras torpes. Eu não vou falar isso. show. Isso é testemunhar o evangelho. Sim, são É dizer, diferentes. minha vida não vai ser igual a de todo mundo, porque eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu não vou ser igual a todo mundo. Eu não faço o que todo mundo faz. Já dizia eu não mamãe, posso né? ir onde todo mundo vai. Já dizia mamãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ah, pastor. Ah, então a gente vai se fechar dentro da igreja, o seu clubinho Não. social. Pelo É contrário. chamado pela fora. Você tem a responsabilidade de impactar onde você está. Porém, contudo, entretanto, não é se tornando mais parecido com eles que você vai fazer isso. É se tornando cada vez mais diferente deles que você vai ser luz e vai ser sal na terra. E a própria palavra diz o seguinte, o sal, ele serve para salgar. Mas se não salgar, Se não salgar, vai ser servido para ser vai pisado. ser pisado. Então é o seguinte, cara, você vai ter que estar no mundo para salgar. Você tem Se que estar você no tá mundo lá para e não brilhar. tá salgando, Se você está sendo dessalgado, então você serve para ser Exatamente. pisado, você não serve para ser crente, é isso. Exatamente. Boa. Então, aí o que acontece? Eu acho que às vezes o crente olha aquilo e fala, ele quer a oportunidade de ser hypar, ele quer a oportunidade de fazer mais coisa, de aparecer em mais lugares, quer ele vai mais justificar alcance. que é em nome do Senhor. Mas, irmão, quem está sendo glorificado ali não é o Senhor. E outra coisa, E o fruto também a gente vai ver o resultado. e a gente conversou aqui antes também, em off. Não, pelo amor de Deus, teve uma pessoa que aceitou a leitura de tarô. Pois é. Ah, para, irmão. Não, que a gente estava falando aqui, 1 É. Coríntios 8, o apóstolo Paulo está falando de comida sacrificada aos ídolos, né? Uhum. E ele vem dizendo, o ídolo, ele não pode nada. Uhum. Ele não pode nada. É mudo, É mudo. cego. Mas ele Mas- fala pra gente não comer, por quê? Porque senão o cara que acredita naquele negócio lá, vai ver e vai dizer o seguinte, ó, Paulo tá chancelando. Isso. Paulo tá chancelando, se Paulo tá fazendo, eu vou fazer Isso. também, vou continuar Isso. nisso aqui. Isso. Então o cristão, aí as pessoas às vezes entendem errado. É nesse verso que ele diz o seguinte, por isso se comer carne escandaliza teu irmão, para Não de coma. comer. Ele está dizendo assim, se você, com as suas atitudes, você está levando as pessoas ao pecado, a chancelar atitudes de pecado, não faça isso. É. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então tudo que a gente for fazer, é o que a Bíblia diz, tudo te convem, mas tudo te Tudo é convém, ó. lícito, mas Tudo nem é lícito, mas nem tudo te convém. Eu ia falar tudo te convém, mas nem tudo é lícito. É, tá. Essa tá tipo Chapolin, né? certinho. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Ai, ai. Então, eu quero dizer para você hoje, olha, tome cuidado, até mesmo com a sociedade. Porque você vai querer uma coisa, ele vai querer outra. O que para ele é normal, para você não vai ser. Cuidado com aquilo que você chancela. Vou mentir. Ah, cara, vou mentir aqui. Cara, mentir Não, é pecado, E é aí filho me do vem, diabo. me vem sempre aquela. Eu já ouvi isso várias vezes. Ah, mas tem gente na igreja que é pior que gente do mundo. Mas aí o problema não tá no evangelho. O problema tá que o cara Esse na, cara na tá igreja não é crente. Esse cara não é igreja. O problema não tá no evangelho. O cara tá na igreja, mas ele não é da igreja. O problema Não é, é que o não é cara- igreja. o problema é que o cara é Aí joio, ele não é você trigo. vai desmerecer o evangelho porque tem gente que não pratica o evangelho. Aí não dá. Então, irmão, já que você conhece alguém ruim assim, seja você o bom. É. Seja você a diferença, seja você o sal, seja você a luz. Seja você a pessoa que os outros vão ter prazer em fazer negócio com. É ou não é verdade? Verdade. Porque devia ser algo óbvio. A gente tem que resgatar isso. Pastor, que sempre fala isso aqui, né?
Antigamente o cara falava assim, ô, sou eu sou crente. crente, o cara, tranquilo, não precisa Acabou. nem assinar, só apertou a mão, tá valendo. Exato, exato. A gente tem que resgatar isso aí, cara. Igreja... Valia mais que o fio do bigode. Compra a crente é homem verdade, de diz palavra, a Bíblia, né? pô. É. Compra a verdade, paga o preço pela verdade, não abra mão da verdade, não opte por uma segunda saída, uma segunda opção. A palavra do crente, ela é sim, sim, não, não. Você tem que viver uma vida escorreita. E o que passar Não disso tem vem do maligno. como você passar para os dois lados. Um pezinho aqui, um pezinho ali. Não dá para ser de Deus e ser do diabo. Não dá. A Bíblia vai dizer que quem é amigo de Deus é inimigo. Não dá Você pra está ser- vendo inimizade entre as pessoas da igreja e do mundo? E o Eu que- vejo uma amizade colorida. E o que a Bíblia diz é exatamente isso, porque uma hora você vai agradar um e vai desagradar o outro. Exatamente. Então não Verdade. tem como você agradar os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Então é só um. Exatamente. Você pode ter 2 pares de sapato, 2 hobbies, 2 casas, 2 carros, mas você não pode ter 2 senhores. Só vai ter um senhor. Isso Não aí. tem como ficar em cima do muro, porque o muro é do capeta. É isso mesmo. Pô, essa aí foi boa. Essa aí ficou legal Essa aí também. foi boa.